Milionário se surpreende ao ver mendiga negra confundida com VIP em cruzeiro luxuoso. Foi impossível não notar. No meio de uma noite esplendorosa no coração do Caribe, entre taças de champanhe brilhando sob candelabros de cristal e vestidos longos esvoaçando, uma jovem de aparência simples se destacou, deixando todos boquiabertos. Vitória, 20 anos com roupas surradas e um olhar que carregava uma história dura. Caminhava pelo convés como se fosse uma convidada especial. O detalhe, ela não era nenhuma socialite. Muito pelo contrário, tudo começou quando Leonardo Moreira, o empresário milionário dono de uma fortuna que parecia não ter fim, a observou de longe. De curioso, virou fascinado. Como alguém tão humilde e quase invisível poderia despertar tanta atenção em um salão onde só VIPs tinham vez? Quando o empregado do navio, de ar arrogante, a abordou com discreta reverência, tratando-a como acompanhante de luxo, o murmúrio começou. Olha só, a tal mendiga não é mendiga. Ouviu-se em sussurros, com olhares fixos e suspeitos. Alguns tiravam fotos escondidos, outros cochichavam entre admirados e céticos, enquanto a própria Vitória parecia perdida naquele olhar inesperado, apertando a mão da irmã enferma, que apoiava com fragilidade na cintura dela. O que ninguém sabia era que Vitória não tinha outra opção. Cuidava da irmã, lutava contra o destino a cada segundo, tentando esconder do mundo o peso daquela carga. Não tinha medo das palavras afiadas, mas aquele cenário, o luxo, os olhares, a confusão, enfurecia e esmagava seu coração ao mesmo tempo. Leonardo a sentiu, mais perto do que esperava. Havia uma força no modo que ela se mantinha firme, uma simplicidade que arrancava de dentro dele um misto de proteção e dúvida. Ela, por sua vez, sentiu um estranho frio na espinha. A atração inesperada o fazia parecer um mundo novo, mas a hesitação, enorme, cortava sua coragem como uma lâmina cruel. Entre risos contidos e sussurros incomodados, a festa... E então, de repente, um grito cortou o ar. Um fogo irrompeu no convés inferior. Pânico tomou conta. Pessoas correndo, a sirene piercing na noite calma do Caribe. O cheiro de fumaça invadiu as narinas de todos, junto a um som esmagador do caos. Medo puro, visceral, paralisando mesmo os mais experientes. No meio do alvoroço, Vitória e Leonardo se encontraram. Olharam-se nos olhos e, por um momento breve e cortante, compartilharam o vazio de suas dores e o aperto sufocante do presente. Eles sabiam, aquilo não era só um acidente. Havia algo por trás, um jogo cínico que queria destruí-los. Agora, diante do fogo e do medo, restava uma pergunta aterradora. Conseguiriam parar o passado de arruinar o futuro que começava a se abrir? Vitória, com suas mãos tremendo e coração pesado. Leonardo, prestes a revelar um sentimento que ameaçava derrubar todas as defesas. Mas o destino tinha outros planos. O perigo vinha de perto e parecia determinado a silenciar qualquer esperança. O que será que vai acontecer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir?
O pânico tomou conta do cruzeiro, fazendo com que as pessoas tivessem dificuldade em pensar. Enquanto a fumaça espessa se espalhava, Vitória e Leonardo estavam entre a multidão, com os corações disparando. A sirene soava como um grito animal e os rostos ao redor pareciam distorcidos pela dúvida e pelo medo. Um choque elétrico passou entre eles, como se soubessem que a vida nunca mais seria a mesma. "Temos que sair daqui!" gritou Leonardo, puxando Vitória em direção à escada. Mas algo em seu olhar a deteve. Era uma mistura de urgência e uma vontade de entender. De repente o chão tremeu. Um estrondo surdo. O que era isso? As pessoas começaram a gritar, a correr em todas as direções. O fogo estava se espalhando, mas havia algo mais. Um brilho, uma reluzente faca de lâmina fina caída no chão. Ela olhou para a direção de onde vinha o cheiro de combustível e viu um homem encapuzado, com um olhar gelado, segurando um dispositivo. O que era aquilo? Um explosivo? Era uma cena apocalíptica. O caos espelhava o que estava em seus corações. Desespero. "Quem é ele?" Vitória murmurou, sem saber se sua pergunta era para Leonardo ou apenas para si mesma. Mas ele não teve tempo de responder. O homem fez um movimento brusco e, com isso, um grupo de segurança do navio avançou em sua direção. As pessoas gritavam, se jogando para o lado, e no meio da correria, Leonardo decidiu: "Vitória, corra! Eu vou distraí-los!" Não! Ela não conseguia deixar Leonardo se arriscar assim. A química entre eles tinha despertado algo, uma esperança. Era como se as chamas ao redor não fossem só o incêndio, mas também a própria paixão reprimida, a luta interna de quem eles eram. Mas enquanto tentava puxá-lo para longe, um grito cortou o ar novamente. Foi então que se deu conta de que o homem encapuzado não estava sozinho. Havia mais pessoas, mais sombras no convés. Todos com expressões determinados, parecendo agir como parte de um plano bem ensaiado. A mente de Vitória acelerava. Seriam mercadores de algum tipo? Inimigos ocultos de Leonardo? Então tudo mudou em um instante. Leonardo olhou diretamente nos olhos do homem encapuzado e, em um movimento surpreendente, fez menção de se aproximar. Era um gesto de desafio. Quando mais sombras emergiram, a tensão na atmosfera parecia palpável. As pessoas na festa, que antes eram meros espectadores, começaram a gritar de pavor, suas reações torrenciais atingindo a temperatura daquele momento. O que estava prestes a acontecer deixava todos paralisados. O homem encapuzado deu um passo à frente e seus olhos brilharam sob a luz do fogo. A fumaça foi empurrada para trás, revelando um símbolo gravado em seu manto. E então, como se houvesse um eco em cada palavra, ele gritou: "Leonardo Moreira, finalmente o momento chegou!" As palavras reverberaram como um trovão, fazendo com que Vitória sentisse seu coração quase parar. Aquilo não era uma simples explosão. Havia uma conexão profunda entre Leonardo e esses estranhos. Um passado escondido. Um segredo que ela nunca poderia imaginar. O tempo parecia parado enquanto os olhares se cruzavam e a verdade começou a se desdobrar no caos. O que era real? O que era ilusão? E o que mais esconderia aquele homem que desafiava a própria vida em nome de um segredo? Ela sabia que estava no meio de algo muito maior do que poderia entender. E enquanto o fogo começava a lamparinar ao redor, um único pensamento cruzou sua mente. Tudo o que pensava saber sobre Leonardo estava prestes a mudar radicalmente. O homem encapuzado avançou e Vitória sentiu um frio na espinha.
O olhar do desconhecido cravado em Leonardo era de pura acusação, um peso que parecia desmoronar sobre eles. Ela não conseguia respirar. Cada batida do seu coração ecoava como raios em uma tempestade. Você não vai escapar de mim, o homem gritou, e sua voz ressoou no convés. A multidão estava em pânico. O cheiro de fumaça se misturava ao suor e medo. Vitória procurou por uma saída, mas a sala estava em frangalhos, cercada por saídas bloqueadas e rostos aterrorizados. Leonardo, por sua vez, parecia tomado por um impulso. Ele deu um passo à frente, desafiando o homem encapuzado. O olhar de Vitória foi ao encontro do dele, cheio de questionamentos silenciosos. O que diabos estava acontecendo? Que conexão havia entre eles? Antes que pudesse elaborar qualquer ideia, a resposta chegou em um recado gelado. Você não se lembra de mim, não é? O homem agora estava a poucos passos. A voz, embora distorcida pela raiva, carregava um tom familiar. Você se esqueceu da sua própria carne, Leonardo. Vitória sentiu as pernas fraquejarem. O mundo parecia girar ao seu redor. Leonardo era familiarizado com aquele homem. Antes que pudesse processar a informação, ele respondeu apenas um sussurro. Miguel? Os sussurros giraram em sua cabeça. O nome estava ali, como uma faca, cortando qualquer sanidade que ainda restava. Leonardo e aquele homem tinham um passado compartilhado. As sombras de um mistério antigo estavam se revelando, uma teia de traições que poderia engolir tudo ao redor. Você voltou. Miguel ria, mas a risada não tinha alegria. Era um riso distorcido, como se estivesse exorcizando algum demônio. Voltou para acabar o que começou. As pessoas ao redor começaram a ficar mais inquietas. Gritos e confusão se espalhavam enquanto fogo se alastrava. Leonardo tentou se aproximar, mas Miguel ergueu o dispositivo em sua mão, revelando um sorriso cruel. Você sempre se achou melhor, não é? Mas agora, quem está com medo? O seu passado, Leonardo. Nunca ficou tão próximo de você. Vitória, perdida naquela montanha russa de emoções, sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O que Leonardo havia escondido? Que segredos estavam ali, nesse mar de escândalos? A multidão se distanciava, como se o circo do horror os tivesse se desenrolando ao vivo diante de seus olhos. E então, tudo mudou novamente. Uma explosão ensurdecedora ecoou, vibrando nas paredes do navio. Um acidente? Não, era um plano. O caos tomou conta e a fumaça escura subiu, encobrindo tudo em seu caminho. Vitória se viu sendo empurrada, perdida em meio a corpos em movimento e gritos estrondosos. Vinha! Gritou Leonardo, mas ela não via se ele estava lá. A fumaça a envolveu, esquentando seu rosto e queimando seus pulmões. Na escuridão, ela viu uma figura, alguém se movendo entre a confusão. Era Miguel. Com suas mãos levantadas, ele disparou uma explosão de luz que os havia deixado paralisados. Uma detonação, uma luz que ofuscava tudo. A última coisa que ouviu foi a risada dele, ressoando como um eco do passado. E então, tudo ficou escuro. Vitória se despediu do mundo, perdida em um labirinto de perguntas que agora pareciam sem resposta. Quando a luz voltou, ela acordou em um local desconhecido, com as mãos atadas, e pelo que podia ver, milhões de segredos estavam prestes a ser revelados. O que havia acontecido? Leonardo estava ali? Aquela explosão tinha realmente sido o fim ou o começo de algo ainda mais aterrador?
Ela sabia que tudo agora mudara para sempre, que as respostas estavam mais distantes do que nunca, e a única certeza era que o jogo apenas começara. Vitória acordou em um lugar escuro e abafado. Uma dor latejava em sua cabeça e as mãos estavam firmemente amarradas. O que aconteceu? Lembrou-se do caos, do fogo, do homem encapuzado. Seus pensamentos eram um emaranhado. Onde estava Leonardo? Uma onda de pânico subiu pela sua espinha. Precisava sair dali. A sala ao redor dela era suja, iluminada apenas por um fraquinho facho de luz que entrava por uma fresta estreita. A madeira rangia sob o peso do tempo. Sentiu sangue no rosto. Um corte leve, mas o medo era mais forte que a dor. Com dificuldade, começou a movimentar os braços, tentando encontrar uma maneira de soltar as ataduras. Vitória! Uma voz familiar ecoou, fazendo seu coração disparar. Era Leonardo. Ela olhou para a porta e viu ele entrar. Mas o alívio durou pouco. Ele estava pálido e ofegante, com uma expressão que misturava tristeza e raiva. As correntes de metal que prendiam seus pés tilintavam enquanto ele se movia. O que aconteceu? Vitória tentou se levantar, mas o nó nas suas mãos só apertava mais. Eles nos sequestraram. O desespero na voz de Leonardo era palpável. Miguel não está sozinho. Há mais pessoas envolvidas. Ele hesitou, olhando nos olhos dela. Havia uma carga de dor nas palavras. Um peso que ela não conseguia entender. Miguel? O nome dela ecoou em sua mente, como um fantasma que se negava a partir. O que ele quer de nós? Leonardo parecia hesitar, como se estivesse lutando contra um mar de segredos. O rosto dele se fechou. Ela sentiu um nó se formar em seu peito. Por que ele não a estava contando tudo? Não posso! Ele balançou a cabeça, o olhar distante. Não posso falar agora. Eles estão ouvindo. Um calafrio percorreu a espinha de Vitória. O que ele sabia que a deixava tão atormentado? Não havia tempo para isso. Precisavam escapar. Com um movimento rápido, ela usou a dureza da madeira para rasgar as cordas que a prendiam. Sentiu a pele arder enquanto se libertava. Um impulso de força brotou dela. Era hora de agir. Vamos! Disse ela, decidida. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um barulho ecoou do lado de fora e a porta se abriu com um estrondo. A luz ofuscante iluminou a sala, revelando novamente Miguel, agora acompanhado de 2 homens com feições duras e olhares frios. O que você pensou que ia fazer? O tom dele misturava a zombaria e o desprezo. Se libertando, não é? Vitória viu o pânico nos olhos de Leonardo. Ele estava prestes a falar, mas ela não queria saber. O que Miguel queria não era apenas controlar Leonardo, mas parecia mais pessoal, uma batalha de vontades. Um grito dentro dela queria se libertar, mas em vez disso, a raiva tomou conta. Você não pode nos manter aqui, ela gritou, a adrenalina pulsando. A essência de suas palavras era uma mistura de determinação e desespero. Miguel deu um passo à frente, um sorriso cruel em seu rosto. Claro que posso, Vitória, e você ainda não sabe o que realmente aconteceu. As palavras dele cortaram como uma faca. Havia uma verdade por trás do que dizia que a deixava nervosa. O que Miguel sabia que ela não sabia? Ele tinha um poder que transcendia o sequestro físico. Havia uma conexão íntima que ela não entendia. O que você quer dizer? A curiosidade cateava seu medo enquanto o pânico se tornava uma nuvem densa. Tudo se resume à sua origem. Miguel se inclinou em direção a ela, como se a revelação fosse o segredo guardado há muito tempo. Você é mais do que imagina, Vitória. Léo se moveu, furioso, tentando salvar a situação.
Mas Miguel simplesmente ergueu a mão e um silêncio obediente tomou conta da sala, como se todos estivessem esperando a próxima palavra. Seu passado está mais entrelaçado ao nosso do que você imagina, Vitória. Ele pausou, permitindo que a tensão se solidificasse no ar. E Leonardo tem mais a esconder do que você nunca soube. As últimas palavras dele eram veneno, e Vitória sentiu que o chão desabava abaixo de seus pés. O que Leonardo não havia contado? O que Miguel estava insinuando? O coração dela disparava, nascendo uma necessidade desesperada de entender. O que tinha de tão especial em seu passado para que eles estivessem ali? O cenário agora parecia mais confuso do que nunca, revelando um derradeiro jogo de segredos. Ela olhou para Léo, buscando um sinal, uma resposta. Ele hesitava, quase como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. E então, uma verdade brutal iluminou sua mente, como um relâmpago cortando a escuridão. O momento que se desenrolava era apenas o início de uma guerra silenciosa, onde cada exato passo poderia cruzar a linha entre a vida e a morte. E Antônio tinha um papel muito maior nisso tudo. O que mais ele não sabia? O que de mais terrível estava prestes a ser revelado? Vitória estava paralisada. A revelação de Miguel ecoava em sua mente como um eco sinistro. Sua origem, o que significava aquilo? Leonardo parecia igualmente abalado, a tensão pulsando entre eles enquanto Miguel ria, um riso cruel que cortava o ar. As dúvidas começaram a girar como tempestade. Você não sabe o que está dizendo. Leonardo finalmente rompeu o silêncio. Miguel, você não faz ideia do que fez. Miguel inclinou-se mais perto, os olhos se iluminando com uma satisfação doentia. E você? Foge da verdade desde sempre. Eu sou só a ponta do iceberg. Tudo que você matou, tudo que você deixou para trás, a voz dele era um veneno derramado. Vitória, é hora de você conhecer a verdade. A sala estava carregada de tensão, o cheiro de fumaça misturado ao medo. Vitória se sentiu encolher em si mesma. A ardência da dor escorria como uma corrente. Leonardo estava escondendo algo, e a conexão entre eles parecia se romper. O olhar de Miguel brilhava com a expectativa de um espetáculo. O que você quer dizer com o que você matou? Vitória se atreveu a perguntar, a voz tremendo. Ela precisava saber, precisava entender antes que as sombras a engolissem novamente. Miguel sorriu, e era um sorriso que não prometia nada de bom. Faça uma pergunta melhor. Por que você está aqui? Por que, de repente, Leonardo se encontrou com uma mendiga? Não faz sentido, até fazer. Uma trama de mentiras, de máscaras. E a verdade, Vitória, a verdade está muito mais próxima do que você imagina. Leonardo balançou a cabeça, um movimento desesperado. Não escute ele. Miguel é um louco. Ele perdeu tudo e quer nos arrastar junto. Antes que a tensão pudesse aumentar, um estrondo repentino ecoou e a sala tremeu. O chão estalou e Vitória sentiu perigo palpável no ar, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. O que foi isso? Gritou um dos homens de Miguel, virando-se para a porta. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, a porta foi arrombada com força e uma figura entrou. Era uma mulher, com uma presença forte e determinada, seus olhos ainda mais afiados que a lâmina que portava. Ela era a irmã de Leonardo. Surpresa! Vitória não sabia se estava aliviada ou aterrorizada. Ana? Leonardo exclamou, a incredulidade misturada à alegria. Você está em perigo! Ela gritou, olhando rapidamente para Miguel e seus homens. Não temos tempo. Miguel pareceu surpreso, mas logo estava de volta em sua postura desdenhosa. A família inteira reunida. Que adorável! Mas você também não escapará. Ana,
O jogo apenas começou. A tensão explodiu com a entrada dela, e Vitória percebeu que algo muito maior estava em jogo. Leonardo e Ana trocaram olhares significativos. Algo que Vitória não conseguia decifrar. O que mais estavam escondendo? Uma onda de compreensão abateu-se sobre ela. O passado de Leonardo estava retornando, e com isso uma maré de segredos. Segredos que poderiam destruí-los a todos. E enquanto Miguel avançava, algo mudou. O olhar de Ana encontrou Vitória. E pela primeira vez, parecia haver um entendimento entre elas. Você precisa saber a verdade, Vitória, disse Ana, a urgência na voz quente de medo. Você é mais do que uma mendiga. Seu passado está ligado ao nosso. As palavras cortaram como uma lâmina. Vitória sentiu o mundo ao seu redor mudar, a confusão se transformando em pavor. Ela sempre foi apenas a irmã que cuidava da doente, mas agora tudo o que ela pensava que conhecia estava em ruínas. Uma explosão de luz iluminou a sala novamente. Desta vez, não eram as chamas, mas algo muito mais profundo. Uma revelação prestes a eclodir. Enquanto todos olhavam para Miguel, Vitória viu a expressão de horror se espalhar pelo rosto dele. Ele sabia que a verdade seria mais destrutiva que qualquer explosão. E no meio do caos, uma pergunta ressoou em sua mente, como um lamento. O que era esse passado compartilhado? O que mais estava em jogo que ninguém estava disposto a contar? Uma tempestade estava se formando, e o futuro deles dependia das respostas que se aproximavam. Mas o medo do que poderia ser revelado deixava tudo no ar, como um mistério prestes a consumir suas vidas. Vitória estava paralisada. A revelação de Miguel ecoava em sua mente, como um eco sinistro. Sua origem. O que significava aquilo? Leonardo parecia igualmente abalado. A tensão pulsando entre eles, enquanto Miguel ria, um riso cruel que cortava o ar. As dúvidas começaram a girar como tempestade. Você não sabe o que está dizendo. Leonardo finalmente rompeu o silêncio. Miguel, você não faz ideia do que fez. Miguel inclinou-se mais perto, os olhos iluminando como uma satisfação doentia. E você? Foge da verdade desde sempre. Eu sou só a ponta do iceberg. Tudo o que você matou. Tudo o que você deixou para trás. A voz dele era um veneno derramado. Vitória, é hora de você conhecer a verdade. A sala estava carregada de tensão, o cheiro de fumaça misturado ao medo. Vitória se sentiu encolher em si mesma. A ardência da dor escorria como uma corrente. Leonardo estava escondendo algo e a conexão entre eles parecia se romper. O olhar de Miguel brilhava com a expectativa de um espetáculo. O que você quer dizer com o que você matou? Vitória se atreveu a perguntar, a voz tremendo. Ela precisava saber. Precisava entender antes que as sombras a engolissem novamente. Miguel sorriu, e era um sorriso que não prometia nada de bom. Faça uma pergunta melhor. Por que você está aqui? Porque de repente Leonardo se encontrou com uma mendiga? Não faz sentido até fazer. Uma trama de mentiras, de máscaras. E a verdade, Vitória, a verdade está muito mais próxima do que você imagina. Leonardo balançou a cabeça, um movimento desesperado. Não escute ele. Miguel é um louco. Ele perdeu tudo e quer nos arrastar junto. Antes que a tensão pudesse aumentar, um estrondo repentino ecoou e a sala tremeu. O chão estalou e Vitória sentiu o perigo palpável no ar, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. O que foi isso? Gritou um dos homens de Miguel, virando-se para a porta. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, a porta foi arrombada com força e uma figura entrou.
Era uma mulher com uma presença forte e determinada, seus olhos ainda mais afiados que a lâmina que portava. Ela era a irmã de Leonardo. Surpresa, Vitória não sabia se estava aliviada ou aterrorizada. Ana! Leonardo exclamou, a incredulidade misturada à alegria. Você está em perigo! Ela gritou, olhando rapidamente para Miguel e seus homens. Não temos tempo! Miguel pareceu surpreso, mas logo estava de volta em sua postura desdenhosa. A família inteira reunida. Que adorável! Mas você também não escapará, Ana. O jogo apenas começou. A tensão explodiu com a entrada dela. E Vitória percebeu que algo muito maior estava em jogo. Leonardo e Ana trocaram olhares significativos. Algo que Vitória não conseguia decifrar. O que mais estavam escondendo? Uma onda de compreensão abateu-se sobre ela. O passado de Leonardo estava retornando. E com isso, uma maré de segredos. Segredos que poderiam destruí-los a todos. E enquanto Miguel avançava, algo mudou. O olhar de Ana encontrou Vitória. E pela primeira vez, parecia haver um entendimento entre elas. Você precisa saber a verdade, Vitória, disse Ana. A urgência na voz quente de medo. Você é mais do que uma mendiga. Seu passado está ligado ao nosso. As palavras cortaram como uma lâmina. Vitória sentiu o mundo ao seu redor mudar, a confusão se transformando em pavor. Ela sempre foi apenas a irmã que cuidava da doente, mas agora tudo o que ela pensava que conhecia estava em ruínas. O que você está dizendo, Ana? A voz dela tremia. Mais uma vez a sensação de que o chão se movia sob seus pés. Não entendo, e foi então que o chão sob eles tremeu novamente, e um barulho ensurdecedor ecoou. As paredes começaram a se rachar e pedregulhos caíam do teto. Uma explosão de luz iluminou a sala novamente. Um buraco se abriu na parede e uma figura surgiu das sombras. O que está acontecendo? Gritou Leonardo, enquanto todos se viravam para a entrada. O estranho quebrou a escuridão com um olhar intenso. Era um homem de aparência familiar. Um rosto que Vitória reconheceu imediatamente. Um rosto que não via há anos. Pai, foi tudo o que conseguiu sussurrar. O choque que envolveu o ambiente foi palpável. As bocas se abriram, os olhares se encontraram. Leonardo estava em choque, assim como Ana. Miguel sorriu, um sorriso triunfante. Surpresa! A verdade está mais próxima de você do que imagina. Suas palavras ressoaram como um trovão. E agora, Vitória, quem realmente é você? Vitória se sentiu desmoronar. O homem que havia acreditado ter perdido para sempre estava ali, no meio do caos. Qual era a verdade que eles esconderam? Seu passado estava mais entrelaçado naquela história do que poderia imaginar. O que mais ele estava prestes a revelar? Uma nova tempestade se formava ao seu redor, e enquanto a realidade se desvanecia, uma única pergunta pairou no ar. Realmente conhecia a si mesma? Vitória estava paralisada. A revelação de Miguel ecoava em sua mente com a força de um trovão. Pai? O homem que ela achava ter perdido era agora uma sombra em meio ao caos e à confusão. O que mais ele ocultava? O olhar do pai era uma mistura de dor e determinação, mas isso não apagava o estrondo da ausência que lhe havia consumido por tanto tempo. Leonardo ficou em choque, as palavras falhando. Ana apreendia a situação, seus olhos passando de desafio a uma profunda tristeza. Miguel, por sua vez, parecia estar se divertindo com o tumulto. Agora,
Tudo faz sentido, não é? Miguel riu, seu olhar agudo fixo em Vitória. Você achou que estava simplesmente cuidando da irmã doente? Não, não. Você faz parte de uma teia muito mais complicada. O que você não sabe, Vitória, é que seu pai estava bem mais próximo do que jamais imaginou. Em um instante, o chão pareceu tremer novamente. Um barulho vindo de fora, como se um exército estivesse se aproximando. A porta do lado fora se estremeceu, com uma batida forte, e a sensação de iminente ameaça pulsava no ambiente. O olhar de todos se fixou na entrada, avassalados por uma nova onda de medo. "O que está acontecendo?" gritou Ana, o tom de sua voz ressoando entre a confusão. Antes que alguém pudesse responder, o barulho aumentou e a porta abriu-se abruptamente. Uma invasão, mas não eram apenas os homens de Miguel que romperam. Uma equipe de segurança do navio entrou, armas em punho, e a tensão saltou o teto. "Todos para o chão!" um dos agentes gritou. E então a reviravolta aconteceu. No meio da confusão, enquanto Vitória tentava entender o que estava acontecendo, um som ensurdecedor ecoou. Um daqueles guardas disparou um tiro para o alto. O pânico tomou conta. Em um piscar de olhos, as pessoas começaram a correr e o caos se instaurou. Mas o que ninguém esperava foi que, no meio do tumulto, Miguel agarrou Vitória e puxou-a subitamente para mais perto. "Você não vai escapar tão facilmente, Vitória!" gritou ele, acendendo uma bomba que segurava. A verdade rompeu como uma onda. Miguel não era apenas um rival de Leonardo, mas alguém com um plano muito mais profundo. As emoções rebentaram em Vitória ao perceber que seu pai estava ali, mas do lado do inimigo. "Você não pode fazer isso!" gritou Leonardo, desesperado. Miguel virou-se para ele, um olhar de triunfo em seu rosto. "Eu sempre estive um passo à frente. O que você ama, eu destruirei." Vitória sentiu que o mundo ao seu redor desmoronava. O que mais o pai dela sabia? Que laços horríveis eles compartilhavam? A explosão estava prestes a acontecer. A fumaça subia e tudo se tornava um borrão. "Vitória!" gritou seu pai, tentando atravessar a confusão. O olhar dele era de desespero, e por um breve momento ela viu nele um homem que havia sido quebrado, mas que ainda lutava. Cada segundo contava. O tempo agora parecia dilatar e contrair, capturando todos em uma dança macabra. Miguel estendeu a mão e Vitória hesitou. O que ele queria dela? Um ato de traição? Uma salvação? O clima tornou-se tão denso que Vitória mal conseguia respirar. "É escolha sua, Vitória!" Miguel completou, sua voz ecoando carregada de um poder ameaçador. "Fique ao lado do seu verdadeiro pai ou do seu aliado." Com a pressão subindo e a fumaça intoxicando o ar, as vozes se misturaram em gritos e desespero. Vitória percebeu que estava agora no centro de uma tempestade. O que ela faria? Por que o pai não fugia? O que realmente o prendia ali? Todos os segredos, todas as mentiras começaram a se entrelaçar em um emaranhado complexo que ela sentiu que não conseguiria desvendar nunca. Com o coração na mão, ela sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. O que poderia ser mais devastador? Ficar ao lado de Leonardo, que a mantinha protegida, ou se juntar ao pai que não havia estado presente, mas agora estava tão perto, tão distante ao mesmo tempo. Em meio à fumaça e ao caos, a única coisa que restava era a incerteza, enquanto a verdadeira natureza de cada um se revelava com um preço inimaginável. O que aconteceria a seguir? O que mais ela ainda descobriria? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar, radicalmente. Vitória estava paralisada.
A revelação de Miguel ecoava em sua mente com a força de um trovão. Pai? O homem que ela achava ter perdido era agora uma sombra em meio ao caos e à confusão. O que mais ele ocultava? O olhar do pai era uma mistura de dor e determinação. Mas isso não apagava o estrondo da ausência que lhe havia consumido por tanto tempo. Leonardo ficou em choque, as palavras falhando. Ana apreendia a situação, seus olhos passando de desafio a uma profunda tristeza. Miguel, por sua vez, parecia estar se divertindo com o tumulto. Agora tudo faz sentido, não é? Miguel riu, seu olhar agudo fixo em Vitória. Você achou que estava simplesmente cuidando da irmã doente? Não, não. Você faz parte de uma teia muito mais complicada. O que você não sabe, Vitória, é que seu pai estava bem mais próximo do que jamais imaginou. A tensão na sala era sufocante. Agrupados, os homens de Miguel se posicionaram, ameaçadores. Enquanto isso, o chão parecia tremer com um barulho vindo de fora. O peso do momento deixava a Vitória tensa e a boca seca. A adrenalina corria em suas veias, como se cada segundo a preparasse para uma decisão terrível. O que está acontecendo? Gritou Ana, o tom de sua voz ressoando entre a confusão. Antes que alguém pudesse responder, o barulho aumentou e a porta se arrebentou abruptamente. Era um grupo de segurança do navio, armas em punho, e a tensão saltou o teto. Todos para o chão! Um dos agentes gritou e o caos instaurou-se. O pânico tomou conta. Vitória viu rostos em desespero, corpos se agitando. Miguel agarrou-a de novo, puxando-a para mais perto. Você não vai escapar tão facilmente, Vitória, gritou ele, acendendo uma bomba que segurava. A visão de Miguel segurando aquele dispositivo fez seu coração parar. Ele não era apenas um rival. Era um homem disposto a destruir tudo por conta de uma vingança distorcida. As chamas já fumegavam em seus olhos. Você não pode fazer isso, gritou Leonardo desesperado, tentando avançar, mas um dos guardas o segurou. Miguel olhou para Vitória e um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Esta é a sua chance, Vitória. Fique ao lado do seu verdadeiro pai. Ou de seu aliado. Quando as palavras caíram, era como se o tempo parasse. Em um gesto desesperado, ela olhou para seu pai. Ele parecia vulnerável. E, ao mesmo tempo, a imagem de Leonardo vinha à sua mente. A proteção que lhe dava. O dilema explodia dentro dela, sufocante. Enquanto seus pensamentos se embaralhavam, a porta arrebentou outra vez e alguém entrou, não um guarda, mas uma figura imponente. Ela reconheceu o rosto, um rosto que não via há muitos anos. Era sua mãe. Vitória! A mulher gritou, desorientada pela cena. O que está acontecendo aqui? O tempo pareceu parar de novo. O olhar de Vitória se fixou em sua mãe, sua mente confusa. A mulher que ela achava estar morta retornava em meio ao caos. E aquilo mudava tudo. A revelação de uma vida inteira de segredos explodia como um vulcão. Miguel arregalou os olhos. O sorriso desaparecendo instantaneamente. Você não pode estar aqui! A presença de sua mãe trouxe um novo peso à situação. Vitória sentiu um frio na espinha. E se tudo que Miguel disse fosse verdade? Se a vida dela fosse alimentada por mentiras e omissões? Os olhos de sua mãe encontraram os de Vitória e a esperança ressoou. O que está acontecendo, mãe? A voz dela tremia, carregada de noções reprimidas. O olhar da mãe se tornava sombrio. Há muita coisa que você ainda não sabe, Vitória. E a verdade pode ser a sua pior inimiga. Antes que pudesse processar, uma explosão ecoou do lado de fora. Um barco pirateou o cruzeiro. Os gritos de choque e desespero preencheram a sala novamente.
E a última coisa que Vitória viu foi a expressão aterrorizada em seus rostos. Enquanto as chamas começavam a se espalhar, um novo pânico tomou conta, enquanto a figura de sua mãe se desfazia em meio ao tumulto. Uma combinação de anseio e dúvida perfurava seu coração. A verdade se tornava cada vez mais oca e distante, como se a vida inteira tivesse sido uma farsa. E ali, no meio do caos, o que Vitória realmente sabia sobre seu passado. O que estava prestes a ser revelado que transformaria tudo. O que mais a história escondia, enquanto tudo ao redor queimava? Ela sentiu que a tempestade estava apenas começando. Vitória estava paralisada. A revelação do pai era como um trovão estrondando em sua mente. As emoções giravam e ameaçavam desmoronar tudo ao seu redor. O cenário era caótico. A fumaça subia, os gritos ecoavam e ela ainda tentava compreender o que aquilo tudo significava. Miguel ria, o eco de sua risada misturando-se ao tumulto da sala. O instinto a dizia que algo terrível estava prestes a acontecer. "O que você está fazendo aqui?" A voz de sua mãe soou firme, mas carregada de preocupação. Vitória olhou de relance para ela. A mulher que havia imaginado perdida para sempre estava agora bem diante dela. Mas não parecia ser a salvação que esperava. "Precisamos sair", disse Leonardo. Seu tom fervia em urgência. Ele estava se contorcendo, lutando contra as mãos que o seguravam. "Isso não é o que você pensa, Vitória." E enquanto ele falava, o chão sob eles tremeu. Um estrondo forte reverberou. E uma nova onda de pânico tomou conta de todos. A porta se abriu, revelando um grupo de homens armados que avançavam, aumentando ainda mais a sensação de desespero. Vitória mal teve tempo de reagir, quando sentiu um movimento brusco. Miguel puxou-a para perto. Seu olhar era de uma intensidade aterradora. Ela queria gritar, queria retomar o controle. A adrenalina pulsava em suas veias. "Você não tem ideia do que está prestes a descobrir", Miguel disse, quase em um sussurro, como se quisesse que apenas ela ouvisse. "Você é a chave para tudo isso. Se não fizer o que estou pedindo, tudo que ama pode se perder." O que ele queria dela? Vitória hesitou. A dúvida a consumia. Por que ele a queria? E, de repente, uma explosão no lado de fora fez tudo parecer mais real. A explosão foi seguida de um tremor massivo que fez o chão se abrir sob seus pés. Um pedaço da parede se desmoronou ao seu lado, criando um espesso por onde a luz forte e vermelha das chamas iluminou os rostos apavorados. Instantaneamente sua mente acionou uma resposta visceral. O que era essa realidade? O que estava escondido entre eles? E então, tudo mudou. De maneira abrupta, uma luz intensa iluminou a sala, revelando uma figura familiar que todos pensaram estar distante para sempre. Um antigo mentor de Leonardo, que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. "O que estão fazendo aqui?" ele gritou, sua voz cortando através do caos como uma faca. Vitória gelou. O homem era um espírito do passado, alguém que sabia mais do que deveria. A conexão entre os quatro se manifestava de maneira intricada e confusa. Uma teia de segredos a conectar cada um. Você estava com ele!" Miguel berrou, seus olhos se arregalando em choque e raiva. "Como você pôde voltar?" O silêncio que seguiu foi absoluto. Os olhares se cruzavam, cada um tentando entender a gravidade do momento. E então, como um eco distante, a verdade se manifestou. "Vocês não conhecem a verdadeira razão da disputa entre mim e Miguel.
Nem sabem que todos nós compartilhamos o mesmo segredo, que abala cada um de vocês. O mentor de Leonardo falou lentamente, seu olhar carregando todo o peso do que estava para ser revelado. Vitória sentiu o sangue escorrer do seu rosto. O que ele queria dizer? O que mais havia entre eles? A sala estava pegando fogo, mas o que ardia mais forte eram as dúvidas que começavam a consumir Vitória, com a adrenalina correndo e a confusão gritando dentro dela. A única coisa que Vitória conseguiu fazer foi gritar para se fazer ouvir. O que você está dizendo? Qual é a verdade? A incerteza pairava no ar, como se tudo estivesse prestes a desmoronar mais uma vez. E enquanto a fumaça começava a obscurecer a visão, uma nova pergunta surgia. As alianças que pensavam ser verdadeiras poderiam ser nada além de ilusões? Ela estava prestes a descobrir que o que chamava de família e lealdade poderia se tornar a própria traição. O que mais havia por trás daquela fachada? Vitória estava paralisada, seu coração batendo forte enquanto observava o mentor de Leonardo entrar naquela sala cheia de fumaça e caos. O mundo ao redor parecia girar e a revelação estava prestes a eclodir. Miguel encarava o homem com desprezo, mas no fundo, todos na sala podiam sentir a tensão crescente. Você! Gritou Miguel, com a raiva pulsando em suas veias. Sua hora já passou. A figura do mentor era um espírito do passado que todos pensavam ter se dissipado. Mas ali estava ele, trazendo a verdade à tona. Vitória sentia a adrenalina percorrendo seu corpo. O que ele diria? O que poderia mudar entre eles? A verdade sobre o que aconteceu anos atrás. Começou o homem, sua voz carregada de emoção. Está mais próxima de vocês do que imaginam. Vitória, você pode ser a chave para romper esse ciclo. Leonardo se mexeu, sua determinação voltando. Não podemos deixá-lo vencer, não importa o que ele saiba. Mas a voz do mentor ecoou, cortante. O passado nunca ficou para trás, Leonardo. Temos que encarar isso juntos. A explosão externa soou como um golpe. A parede tremia. Os gritos da multidão fora se misturavam ao eco alarmante da destruição. O pânico ameaçava envelopar a todos, mas Vitória estava decidida. Qual é a verdade? Ela gritou, olhando nos olhos do homem que trouxe tantas perguntas. O tempo parecia se expandir enquanto ele ponderava. A verdade é que Miguel é fruto de um plano que nós iniciamos. Mas você, Vitória, representa a esperança de um novo começo. E é por isso que ele tenta te controlar, respondeu o mentor, seu olhar firme. Miguel rosnou. Você não vai levá-la. Ela é minha carta na manga. Sua? A incredulidade encheu a voz de Vitória. Você não tem domínio sobre mim. Nesse momento, as nuvens de fumaça começaram a clarear e ela percebeu que Leonardo e o mentor estavam ao seu lado, prontos para lutar. Agora, juntos, o passado não vai nos vencer, disse Leonardo, sua voz cheia de convicção. Vitória sentiu algo mudar dentro dela. Era hora de confrontar seus medos, seus passados. Ela respirou fundo e, com uma nova força, avançou para Miguel. E então, em uma fração de segundo, tudo aconteceu. Um choque repentino. A porta arrebentou novamente e entraram os agentes de segurança. No meio do tumulto, Vitória sentiu a urgência da situação. Miguel, cercado, estava prestes a fazer algo extremo. É agora! Gritou a mãe de Vitória, para a linha de saída. Vamos! Com um movimento rápido, ela e Leonardo agarraram Vitória, puxando-a em direção à saída.
O caos estava por toda parte. As chamas dançavam, os gritos ecoavam e o mundo estava desmoronando ao redor deles. E quando eles estavam prestes a sair, Miguel gritou, sua voz perdida em meio ao barulho. Isso não é o fim! Vitória sentiu um aperto no coração. Sabia que de algum modo isso não estava resolvido. A luta estava longe de acabar. Mas naquele momento, com Leonardo ao seu lado, ela finalmente se sentiu livre. Eles saíram do cruzeiro em chamas. A sensação de salvação invadindo-os. Para o lado de fora, um novo horizonte os esperava. O passado poderia ser um peso, mas seu futuro estava ao alcance. A história deles ainda não tinha terminado. Impressão do que estava por vir. A dúvida ainda pairava no ar. Que segredos ainda não tinham sido revelados? Qual seria o próximo passo? Agora, antes de encerrar essa jornada, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é vital para que possamos continuar juntos. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias incríveis cheguem até você. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se tornar parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo. Vamos fazer isso juntos!